Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje. Eu, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. Compartilhamos que nesta data, 24 de janeiro, é comemorado o Dia Internacional da Educação. Parabéns aos professores e educadores. Boa noite, sejam bem-vindos. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. O assunto de hoje é o direito de família. O tema é o divórcio e seus efeitos, divisão dos bens, guarda dos filhos, pensão alimentícia e muito mais. Nossa convidada de hoje é a doutora Solange, advogada, especialista em direito de família e professora aqui na Ubra. Muito boa noite e obrigado pela presença no Papo Certo. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, né? Sou da casa, professora realmente há mais de 27 anos e me sinto muito feliz em trazer alguma coisa dos meus conhecimentos para os nossos telespectadores. Seja muito bem-vinda então, doutora Solange. Obrigada. E você aí de casa já pode enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 30 29 80 80, que vamos ler e a doutora responder aqui no programa. Fique aí que já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos com um papo certo. Aproveita e já envia a tua mensagem pelo nosso WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E não se esqueça que nós também estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Esse tema ele é muito abrangente, mas vamos trazer tópicos que geram mais dúvidas. Então, doutora, começando, por que ocorrem, quando ocorrem e qual a necessidade de formalizar um divórcio? Antes de responder o teu questionamento, queria agradecer, né? A Amanda falou que hoje é o Dia da Educação, né? Parabéns, então, a todos os professores e educadores, ok? Excelente lembrança, parabéns. Bom, assim, ó, o teu questionamento, certo? Por que o divórcio? Porque o divórcio, ele traz a ruptura da vida em comum. A partir dali, as pessoas começam a regularizar a sua vida. Se, de repente, durante anos casados e não deu certo, né, os sentimentos, aí parte-se para a ruptura da vida em comum. Por quê? Porque o próprio divórcio, ele dá efeitos, né? O nosso tema hoje é esse. Então, regularizar a guarda dos filhos, pensão de alimentos, partilha de bens e uma série de outras decisões relativamente ao que temos para que a gente consiga realizar, né, que as pessoas continuem com a sua vida, certo? Então, assim, é um momento, casado tem as suas considerações, né, o casamento. E depois, quando não dá certo, vamos fazer de uma forma bem sintética. Aí sim parte-se para a ruptura da vida em comum. E doutora, o divórcio judicial litigioso, quanto tempo mais ou menos para ser finalizado? Digo, logo após a juntada dos documentos e a entrada, então, junto ao judiciário. Olha, Amanda, eu vou te ficar devendo quanto tempo de uma forma exata, né? Porque a judicialização, ela realmente é muito extensa. Então, assim, quando for divórcio, tu falando já divórcio litigioso, significa que tem briga.
certo? E se tem briga, as coisas fogem, né, daquela alçada de perguntar para um advogado quanto tempo isso vai permanecer no litígio. Então, o que a gente tem hoje? Né? É claro que as pessoas elas estão ali na disputa, às vezes de filhos, que eu acho que acontece, não tenho certeza, também de patrimônio, relativamente, porque aí ficam durante muito tempo, ou não muito tempo, casados e tem que partir para o divórcio. Então, dizer hoje quanto tempo, e eu vou te dizer pela minha experiência como advogado, para ter uma decisão final, uma sentença, não é nem uma decisão final, se nós tivermos guarda, partilha, regulamentação, convivência dos pais, que não se fala mais em regulamentação de visitas, até porque o direito das famílias está avançando com isso, do tempo que eu estudei, é claro. Né? Então, isso é muito importante. Então, tudo isso, eu acho que para proferir uma sentença, tem que fazer provas, uma série de coisas, uns 5 a 6 anos. Muito bem. Mas, sendo consensual, não litigioso, aí é mais rápido. É, super rápido. Tu distribui hoje, o juiz recebe, hoje, por sistema eletrônico, nem se fala. O juiz lê todas as considerações, se está tudo ali determinado. Se tiver filhos, encaminha o Ministério Público. Se estiver tudo de acordo, que o Ministério Público, ele tem o quê? Ele é o fiscal da lei para quem? Para as crianças, né? Para ver se o que está sendo acordado ali, de repente, não mais que de repente, alguém está com um revólver na cabeça, assina, né? Sim. Porque hoje não temos mais a audiência de ratificação no divórcio, até pela celeridade. E aí o juiz homologa e está divorciado. Excelente. Rapidinho e como mesmo. fica a guarda e a visita dos filhos no divórcio? Olha, a guarda e a convivência, eu vou me permitir dizer isso, né? Na lei está visitas, porque visita, a gente sempre quando fala em visitas parece aquela visita de médico. Não, não é visita de médico. É convivência, porque houve a ruptura da vida em comum, houve a separação das partes, eles continuam sendo pais, e às vezes as pessoas confundem isso. Mas a gente vai ter aquele entendimento, eu até tenho, né, advogando há bastante tempo, os sentimentos, eles estão muito aflorados com a ruptura da vida em comum. Aí a guarda, em princípio, se o pai, de repente, na hora do momento da separação de fato, né, antes da abertura ou postulação de um divórcio litigioso, na maioria das vezes fica com a mãe, certo? Então aí nós estamos falando de guarda. Ainda não temos nada, e aí o que a mãe faz? Aí ele não paga alimentos também, não vamos, né, fechar os olhos e achar que isso não aconteça. Aí ela vai buscar a tutela jurisdicional, ou seja, a proteção do Estado para ela ter alimentos, né, onde morar e por aí afora. Também que o pai conviva com os filhos. Isso é muito importante. Né? Divorciado não significa que vai só visitar o filho no final de semana, levar no McDonald's. Tem gente que vai ficar bravo comigo agora, e aí leva no McDonald's, dá tudo aquilo dos Macs, né? E não, é conviver com o filho, participar na escola. Não se divorcia de um filho. Não se divorcia dos filhos. Perfeito. Esse é o né? problema. Eu sempre digo, sempre refiro aos clientes, aos nossos assistidos, né? Porque a gente dá um apoio aqui na universidade para a população carente, que quem se separa é marido e mulher. Pais não se separam. Não acabam com o vínculo. Hashtag fica a dica. Continuando então, doutora. E no divórcio, as partes têm o direito de prestação de alimentos? As partes, eu estou entendendo que seja tanto ele quanto ela. Exatamente. Vamos supor assim. Os filhos têm direito. Filhos, certidão de nascimento, têm direito. Né? Consanguíneo. Então, a pensão consanguínea. Então, porque tu é pai, porque tu é mãe e vice-versa. Vamos fazer. Se de repente a guarda está com o pai, a mãe também tem que prestar alimentos. Às vezes elas acham que não. E se nós tivermos guarda compartilhada, também tem que prestar alimentos. É para os filhos, né? Para os filhos. Mas vamos falar das pessoas que estão se divorciando. Tem sim, tanto o homem quanto a mulher tem direito à prestação de alimentos, né? Pensão de alimentos judicial. É claro que, né, dentro da nossa sociedade, não podemos esquecer isso. A maioria dos homens, eu tive 3 casos na minha vida profissional, eu só consegui o deferimento de um, né, em relação a receber alimentos. Mas aí ele era doente, uma série de consequências que não vamos trazer aqui agora.
Mas ele também tem direito. A lei não diz que é só a mulher que tem direito à pensão de alimentos. E a pensão não é só para o pai ou para a mãe ou para o filho. Pode ser para qualquer uma dessas partes, correto? Sim. O que é a pensão de alimentos? Qual é a natureza jurídica da pensão de alimentos? Vamos lá, né? Meus alunos devem estar me assistindo hoje, né? A natureza jurídica da pensão de alimentos qual é? É alimentar, é necessidade e possibilidade. Necessidade a criança tem. Necessidade a ex-esposa tem também. Nunca trabalhou, se dedicou aos filhos. Tem isso? Tem sim. Se dedicou aos filhos, está lá, né, durante todo esse período. Tem clientes que abdicaram da própria profissão para ficar criando e educando os filhos. Aí ela chega aos, sei lá, qual é a idade, não tem, né? Pode até ter uma formação superior e não tem. Aí nós chamamos isso de uma petição pro tempore. O que é, né, latim, certo? Pro tempore, por um tempo determinado. Aí o juiz, né, a gente postula ao juiz que durante um tempo ela consiga se restabelecer, ela consiga criar, não precisa ficar dependendo do ex-marido o resto da vida, né? Então é nesse sentido que cada um dos divorciandos, os que estão para se divorciar, eles podem sim postular. Não sei se... Não, perfeito. Foi ótimo. E no divórcio litigioso, normalmente chega a ter quantas audiências? No divórcio litigioso é assim, ó. Inicialmente, quando se entra com divórcio litigioso, o juiz vai dar uma decisão liminar, se tem alimentos, né, guarda, convivência com os filhos. E aí ele marca uma audiência de conciliação. O que é audiência de conciliação? Até o nosso novo Código de Processo Civil, ele determina isso. Que seja marcada uma audiência de conciliação para que os juízes... Hoje mesmo eu fiz uma, né, de tarde aqui em Canoas, certo? O juiz chega e diz, né? Eu acho ele bárbaro, assim. Quem vai decidir a vida de vocês agora é cada um de vocês. Vão decidir sobre os filhos, sobre os alimentos, sobre a guarda, sobre se tiver partilha. Depois, quem vai decidir sou eu, isso o juiz falando. Perfeito? E nenhum de vocês dois, com certeza, vai ficar satisfeito. Né? Então, tem essa audiência de conciliação para que as partes consigam conversar na frente de um juiz. Ele não vai dizer, olha, vocês têm que fazer isso. Ele vai dizer isso lá no final, na sentença. Tá? Então, essa é a audiência de conciliação. Depois nós temos o quê? Uma audiência de instrução. Não houve condições de uma conciliação, não houve condições de um acordo, e aí o juiz vai para a instrução. Aí sim, nós temos esta audiência de instrução. Eu vou fazer assim, um pequeno parênteses que me permita. Claro. Tá? Às vezes, um processo de divórcio litigioso, ele dura muito tempo. É pedidos, é discutir a guarda, é discutir que há alienação parental, é discutir que ela está privando, que a criança não quer ir, né? E por aí afora. A maioria das pessoas sabe disso, infelizmente, né? Os sentimentos no momento do divórcio e da separação, eles são muito acirrados entre as pessoas. E o que se tem hoje na nova lei do Código de Processo Civil? Isso que é importante. Tem a mediação, né? Os advogados, a qualquer momento, podem pedir para o juiz que seja encaminhado a mediação. Né? Tem o centro... Para agilizar esse tempo todo. Né? Aí lá teríamos uma mediadora, certo? Uma mediadora familiar, a qual ela não pode tomar posição. Ela não pode sequer dar sugestão. Então, ela vai conversar com um, depois ela vai conversar com o outro, e por aí afora. Né? Eu acho que isso é importante também. Continuando então, doutora, e quando é fixado no divórcio pensão de alimentos à divorciada, ela poderá perder o direito de receber essa pensão? Sim, parece que sim, né? De imediato sim, mas tem condições. Né? Em princípio, tem condições. Quais seriam as condições? Se ela tiver um novo relacionamento e aí passa a ter uma nova convivência e aí não é casada, ela tem uma união estável, que hoje é equiparada, ao divórcio, a Constituição prevê isso. Né? União estável é equiparada a divórcio, não tem a certidão de casamento, mas tem. Ela pode sim perder. O que ele vai fazer? Né? Aquilo que eu disse, os requisitos dos alimentos é a necessidade. Ele vai ter que provar que agora ela não tem mais necessidade e ele pode entrar com ação de exoneração de alimentos. Imediatamente, já que tem uma união, está convivendo com outra pessoa, porque está fazendo uma outra família. Muito bem.
E nos casos em que o ex-marido não tiver mais condições de pagar a pensão de alimento à ex-esposa, quais foram acordados? O que ele deve fazer? Olha, quando não tem condições, nós tivemos isso muito com a pandemia, né? Isso foi algo que ninguém esperava. Então, o que tem que ser feito? Eu sempre chamo atenção para os nossos assistidos, para os meus clientes. Está pagando pensão? Estou, né? Se não tem condições de pagar aquele valor, entra com ação imediatamente. Por quê? Porque tem efeitos, né? Olha o nosso tema hoje. Quais são os efeitos? Se não pagar aquela pensão de alimentos que o juiz fixou, que ficou acordado, o que vai acontecer? A outra parte pode entrar com um cumprimento de sentença, que hoje se diz cumprimento de sentença, mas a execução de alimentos, aquela que pode pedir a prisão civil, né? A nossa única prisão civil, devedor de alimentos. Então, se não tiver mais condições, ele deve ingressar... Entrar imediatamente, procurar o seu advogado, a defensoria, assistência jurídica, né? Das universidades, todas que forem disponíveis aí, pedir a redução dos alimentos, porque ele não vai deixar de pagar alimentos porque está desempregado, ok? Mesmo que Também seja o valor mínimo, precisa pagar. Isso é um ponto bem importante. Estou desempregado, já me apareceu, né, nós aqui na universidade, no Sajubra, na Ubra aqui, no prédio 22, a gente está dentro. Estou desempregado. Se o seu filho ele não respira e aspira e está alimentado, você vai ter que fazer qualquer, entre aspas, uns biscates, vai ter que pagar. Realmente, né, tem aquela dificuldade do trabalho talvez formal, mas de alguma forma vai ter que prover os alimentos para o filho, senão realmente vai preso, isso assim, é fato. Ó, me permita, né, Claro. eu fiz um checklist nele. O senhor está com uma jaqueta muito boa para quem não ganha nada e não tem condições de pagar nada, né? Então, primeiro os filhos, porque a responsabilidade... Às vezes a sensação que eu tenho, a responsabilidade é de ambos. Por mais que a mãe detenha a guarda, nunca os pais perdem o poder familiar. Olha que lindo esse nome, né? Mas tem que fazer crer, né? Poder familiar. Isso, que antes era o pátrio poder. Quando eu estudei há algum tempo atrás, que eu não vou dizer quanto tempo, não interessa. Tá? Vamos pular hoje essa parte. Poder familiar, eu gosto mais desse termo. Continuando então aqui, doutora. Decretado o divórcio, o genitor deve pagar a pensão de alimentos aos filhos até que idade? Porque isso gera muitas dúvidas realmente. Isso se até os 14, 16, faculdade, de acordo, como assim, nós mudamos, né, o Código Penal, a maioridade civil, aí houve umas mudanças que vocês, a maioria, sabem. Hoje é 18 anos. Mas, na nossa jurisprudência, com 18 anos, o que um juiz faz? E isso foi... A jurisprudência são decisões colacionadas que os próprios juízes, os tribunais vêm dando, né? E aí passa a ser uma norma, que não é legal, mas é uma norma a qual se aplica. Até os 24 anos. Até os 24. 24 anos. Mas tem que estar estudando, certo? A partir dos 18 anos tem que estar estudando. E outra, não é só se matricular num curso de inglês, ir lá, ou então nós se matricular numa universidade, qualquer curso técnico, e não comparecer, e não ir às aulas, isso tudo o juiz avalia. Perfeito? Perfeito. Não só, eu estou lá matriculado, tenho que direito. participar das O aulas. juiz mesmo manda, inclusive, só para vocês terem uma ideia de trazer as notas e as presenças. Certo? Porque tem 21, 22, 23, 24 anos, tem que fazer isso. Doutora, de uma forma bem sucinta, a pergunta que eu vou fazer aqui, porque eu sei que daria um programa inteiro. Como fica a partilha dos bens no divórcio? Meio a meio, de uma forma sucinta. Meio a meio. É meio a meio, é claro, né? Se for casado pelo regime da comunhão parcial, é meio a meio, certo? Que é a nossa norma legal hoje. Hoje, se for casar, ir até lá, né? Fazer todas aquelas, a gente chama os diplomas em relação ao casamento. Hoje a lei, ela nos diz que é meio a meio, tudo aquilo que for adquirido na constância da união. Perfeito, muito obrigado. Agora nós vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting,
Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e turismo. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta ou comentário através aqui do nosso WhatsApp, que está aparecendo aí na tela. Continuando. Doutora, a gente já viu que os bens, de forma genérica, divide meio a meio. E as dívidas? Também. Também. Do casamento também. Mesmo que tenha Eu fui sido questionada contraído uma vez por um em dos relação... cônjuges. Ele pagou todo o aniversário de 15 anos da filha. Ela vai ter que pagar? Vai, meio a meio. É claro, tem que comprovar, né? Eu fiz de uma forma rápida. Se foi adquirido para a família, sim. Né? As dívidas são divididas meio a meio. Então não são apenas os bens que são partilhados, também as dívidas. É o ônus e o bônus. Faz parte do pacote. Continuando. Doutora, e pode ser realizado o divórcio sem realizar a partilha? Sim, pode ser realizado o divórcio sem realizar a partilha. Interessante. Porque a lei determina isso. Porque nós não podemos ficar, como é que eu digo, chipófagos, né, colados nos bens, e enquanto as partes resolveram divorciar, estão de acordo, alimentos, filhos, guarda, convivência, tudo isso. Então, pode sim, a posteriori, fazer a partilha, fazer somente, e dar escrito lá, a partilha será feita num outro momento. Perfeito, está na lei. E depois, e se não partilha, doutora? Aí fica em condomínio, né? Como se fosse um condomínio. Se não partilha, aí eu vou entrar com ação pedindo a extinção do condomínio, certo? Ou também vou postular, seja quem tiver a necessidade, de repente tu tá morando com exclusividade na casa, um apartamento do casal, o que vai fazer? E eu não tenho onde morar, como é que fica? Então pode pedir sim, né? Que seja realizada por qualquer um deles a partilha. Aí, com certeza, ela vai ser litigiosa. Mas, digamos, depois do divórcio, essa partilha ela tem um prazo para acontecer? Não tem prazo na lei. E para recorrer, não recebi o meu bem, eu tenho prazo para recolher, para receber? Não, tu vai e requer. Vai lá e pede a tua tutela jurisdicional. Ou seja, chega e diz, fulano, vamos fazer a partilha? Não vamos, agora não. Então, qual é a tua saída? Postular perante o Poder Judiciário. Ou, né, marcar uma mediação, que a gente tem a mediação pré-processual, não existe processo. Isso é uma coisa muito importante, né, que é um outro momento do programa, eu acho que é bem interessante. Nós podemos fazer um programa só para falar sobre a mediação. E isso, convidar algumas pessoas que são especialistas nisso também, né? Acho que é bem legal. Então, tu pode, através de uma câmera, ela é TJRS, partilha, dividido, não tão, conversa com um, conversa com outro. O que eu gostaria de fazer uma colocação minha, pessoal, né? Profissional, falando mais corretamente. As pessoas têm a necessidade de um diálogo, e no direito de família é isso mesmo. Então, as pessoas elas têm que conversar, dizer qual é o seu problema, por que não, por que sim. E nós, na mediação, que eu também sou mediadora judicial familiar, né? Agora fui judicial e agora estou sendo familiar, estou terminando meu curso. Lá a gente escuta, a gente coloca. Isso é bem importante para as pessoas ter essa... Para quem falar? Excelente dica. E no caso da partilha de bens do casal divorciado, poderão deles renunciar ao outro, a sua cota parte, a sua metade? Inclusive a dívida ele pode assumir? Pode, claro, o outro tem que aceitar, né, a dívida em relação. Pode sim. O que ele pode fazer? Olha, tu assume a dívida, eu renuncio a parte que tem do bem. Só que relativamente ao bem, às vezes as pessoas esquecem. É como se fosse uma compra e venda. A renúncia é uma compra e venda. Então, em Canoas é 2% que se paga do excesso. Em Porto Alegre é 3%. Não me perguntem por que também... Eu sei até, mas não é o momento, né? Então, às vezes, fica com a integralidade do bem. A gente só traz e busca, que é importante dizer isso, e não pode esquecer que tem que pagar impostos, né? É como se fosse uma compra e venda, entre aspas, a renúncia. E agora nós vamos ler, então, as mensagens que foram enviadas pelos nossos telespectadores. Boa noite, eu sou o Rominig, ex-aluno da professora Solange. Beijos, prof. No divórcio, onde tem o filho menor,
pode-se proceder mediante a conciliação ou somente no litigioso, mesmo que ambos estão em comum acordo? Filho menor. Não, um abraço pro meu aluno aí, que bom que está nos assistindo, né? A gente fica muito feliz, certo? Na conciliação, se vocês estiverem de acordo, não tem problema nenhum, né? Na conciliação, é isso que ele está dizendo. No divórcio, vai até lá, se tá na conciliação. E eu sempre digo, né? Podemos começar com um processo litigioso e terminar num consensual. Isso é o melhor. E o melhor, claro, né? O excelente seria começar no consensual. Mas se tem um filho e tem a possibilidade de fazer esse acordo, um abraço aí, faça isso. Né? Perfeito. Já estamos no... Porque eu digo sempre o seguinte, quem sofre? Os adultos são adultos, eles não sofrem mais. Eles se restabelecem, né? Quem sofre são as crianças. Já estamos nos encaminhando para o final do programa. Caso a pessoa divorciada se arrependa de ter se divorciado, ela pode voltar atrás? Bom, tem um detalhe, meus alunos estão me assistindo, né? Se a decisão for transitada em julgado, não pode mais, vai ter que casar novamente, porque sentimento a gente não discute, tá? Então, se de repente a decisão foi transitada e julgada e já saiu, já foi decretado o divórcio, casa aí novamente. Casa novamente. Muito bom. E, doutora, o que muda quando um dos pais divorciados inicia outro casamento ou união estável? A meu ver, juridicamente nada. Mas, né, tem que aprender a conviver com a outra família, né? Direito das famílias. Então, se tem... E às vezes isso é difícil, né? Então, o que, a meu ver, precisa aí? Diálogo, compreensão. Quando tiver outro relacionamento, aos pouquinhos, é mais da área da psicologia jurídica, né? Aos pouquinhos dizendo, olha, o pai está com uma pessoa, a mãe é a mesma coisa, né? Isso é bem importante. Em princípio, não muda nada. Aí a mãe já não vai porque eu não conheço fulano. Então, porque nós temos assim, ó, é um genograma, né? Tem as duas famílias e o filho no meio. Então, acho que o diálogo é bem importante aí. Hoje as famílias modernas, graças a Deus, houve bastante evolução. Muito. Temos muitos tipos familiares, se eu posso chamar assim, não é? Pode. Então, isso é uma questão muito boa, né? Isso, às vezes o próprio enteado, entre aspas, ele passa a ser o pai sócio-afetivo ou a mãe também, né? De repente é criado por ele, porque a minha mãe sempre dizia, ela tinha razão, quem cria e educa é o pai, passa a ser o pai, né? Uma pessoa muito simples, a minha mãe, mas ela sempre dizia isso. Então, hoje, a lei possibilita isso. Se, de repente, tu é Estamos no último minuto já, doutora. Infelizmente, esse tema daria para falar mais horas aqui. Isso. Com certeza. E as perguntas enviadas e não respondidas durante o programa serão logo após, então. Muito obrigada, doutora Solange, pela sua presença. Eu que agradeço, desculpem a extensão, né? Advogado fala ótimo. demais e o professor nem se fala. Excelente. Eu venho agradecer a você de casa por ter nos assistido e a toda a nossa equipe especial, aqui o co-apresentador João Custódio, que está de aniversário hoje. E não esqueçam, o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. Feliz aniversário, João. E agora nós vamos nos despedindo e amanhã às 20 horas estaremos de volta com o mentor Matheus Barros Gomes, que vai falar sobre a chave da excelência no empreendedorismo. Imperdível, né? Esperamos vocês.